Olá, ouvintes da Palavra de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal Aliança com Deus. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Luiz Alberto e hoje estamos aqui para levar uma palavra de Deus ao seu coração e ao coração de todos os seus familiares. Iremos saber aqui dentro da Palavra de Deus sobre as promessas as quais Deus havia feito a Abraão e mostrando para nós o quanto Deus ele mostra que temos que ser obedientes e fazer as coisas certas para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, crendo no que Deus está falando ao nosso coração. Assim como Abraão creu em tudo quanto Deus falava com ele, no entanto, que é conhecido como o pai da fé. E entendemos que quando Deus apareceu a Abraão, ele estava com 99 anos de idade. Foi quando o Senhor apareceu a ele. E o interessante é que a Bíblia vai dizer para mim e para você neste momento em Gênesis capítulo 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja obediente a mim e viva como eu mandar. Farei um contrato com você, garantindo que farei dos seus descendentes um povo grande e numeroso. Vendo que Deus falava com ele, Abraão se lançou ao chão, rosto em terra, e disse: O contrato que faço é garantia para você. Farei com que você seja pai de muitas nações. Por isso mudo o seu nome de Abrão para Abraão. Em vez de Abrão, que quer dizer pai elevado, você se chamará Abraão, que significa pai de nações, porque isso que você vai ser, sou eu quem digo isso. Darei a você milhões de descendentes, que formarão muitas nações. Entre os seus descendentes haverá reis. Este acordo que proponho será com você e com os seus descendentes, gerações após gerações. É contrato que vale para sempre. E o trato é que serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. E darei a eles esta terra de Canaã, que você já conhece bem. Será deles para sempre, e eu serei o Deus deles. Interessante que até aqui em Gênesis 17, do versículo 1 até o versículo que nós acabamos de meditar aqui, nós podemos entender que Deus ele fala algo maravilhoso e tremendo aqui a Abraão. Quando você pega a mensagem a qual Deus traz ao seu coração e você crê naquilo o qual Deus está dizendo, você passa a ser obedientes à palavra de Deus. Todos passam a ser obedientes à palavra de Deus quando dão ouvidos à palavra de Deus. Aqui Abraão ele deu ouvido à palavra de Deus e já tendo uma idade bastante elevada quando o próprio Deus apareceu a ele. Como nós falamos anteriormente, Abraão já estava com 99 anos de idade quando o Senhor apareceu a ele. Quando Deus começa
a fazer promessas, a fazer acordo com Abraão, acordo que duraria para sempre. Hoje Deus, Ele fala ao meu coração e ao teu coração algo muito importante, que por muitas das vezes nós não conseguimos entender, porque estamos com vários tipos de problemas e nossas mentes fixadas em tantas coisas que nós temos que resolver, e por muitas das vezes pedimos a Deus para falar conosco, ou até mesmo para dar uma solução aos nossos problemas, sendo que Deus já falou e as pessoas não estão prestando atenção, e por isso continuam vivendo em situações complicadas, passando por vários tipos de problemas. Dar ouvidos à palavra de Deus significa entender que as promessas que Deus fez a Abraão foi para o quê? Os descendentes de Abraão também. Deus declarou que seria também o Deus, dos descendentes de Abraão. A palavra é bem clara que diz para nós que Deus agora também tem acordo com a geração de Abraão, que também participarão das promessas de Deus. O que eu quero dizer para você é que nós somos descendentes de Abraão e nós temos direito do cumprimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Mas para que essas promessas, as quais Deus fez a Abraão, venha também sobre mim, sobre você, nós temos que crer naquilo que Deus está dizendo. Deus falou para Abraão algo muito importante quando disse a ele que ele tinha que ser o quê? Obediente, e fazer o quê? O que Deus estava mandando. O que nós precisamos é sermos obedientes a Deus e fazer aquilo que Deus está mandando. Deus, Ele dá uma ordem, a ordem de Deus tem que ser cumprida, para que as promessas dele venham a se cumprir na tua vida e na minha vida. Você pode entender aqui na palavra de Deus, em Gênesis 17, que Deus se apresentou a Abraão como Deus o quê? Todo-Poderoso. O que significa Todo-Poderoso? Significa que para Ele nada é impossível, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele disse o que mais? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha só. Gênesis capítulo 17, verso 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E depois que Ele se apresenta a Abraão como Deus Todo-Poderoso, Ele vai dizer o quê? Seja obediente a mim e viva como eu mandar. O problema hoje é um só. As pessoas não estão sendo obedientes a Deus e não estão vivendo como Deus mandou, vivendo uma vida reta diante dele, uma vida dentro das normas de Deus. As pessoas estão fora das normas de Deus, não estão vivendo como Deus mandou e sendo desobedientes. No versículo 2 de Gênesis 17, Deus está dizendo assim a Abraão: farei um contrato com você. O que significa contrato? Uma aliança. Deus está fazendo uma aliança com Abraão. Faço um contrato com você, garantindo que farei dos seus descendentes o quê? Um povo grande e numeroso. Aí no versículo 3 vai dizer: vendo que Deus falava com ele, o que Abraão fez? Abraão se lançou ao chão, o seu rosto em terra, e disse Deus. Aí Deus disse a Abraão, quando ele lançou o rosto em terra, Deus disse a Abraão assim, ó: o contrato que faço é garantia para você. Farei com que você seja quê? Pai de muitas nações.
Deus agora está dizendo a Abraão: você vai ser grande, você vai ser conhecido, você vai ser pai de muitas nações. Mas agora, para que isso aconteça, é necessário que Deus mude o nome de Abrão para Abraão. Interessante. Aí Deus fala: por isso mudo o seu nome de Abrão para Abraão. Olha só. Hoje Deus está mudando o teu nome, o meu nome, para que seja um nome que vai trazer sobre nós o cumprimento das promessas de Deus. Seremos grandes, transformados pelo poder do Espírito Santo. O nome Abrão quer dizer o que? Elevado. Abrão era um nome o que? Elevado. Significa o que? Elevado. Significa pai elevado. Abraão já tinha um nome de pai. Já significava Abrão, pai elevado. Abrão, pai elevado. Mas aí Deus falou: não vai ser mais Abrão. Você se chamará Abraão. O significado agora vai mudar. Pai vai continuar, mas vai ser pai de nações. Era pai elevado quando era Abrão. Agora, como é Abraão, Deus mudou para Abraão. O significado agora mudou. O pai continua, mas vai ser pai de nações, porque é isso que você vai ser. Deus disse: olha, você vai ser isso que eu estou dizendo. E ele disse: sou eu que digo isso. Quando Deus está dizendo que algo vai ser feito na tua vida, na minha vida, na nossa vida, pode acreditar, porque algo muito importante eu digo a você neste momento, que nenhuma das palavras que Deus disse caíram por terra, todas se cumpriram. Não será diferente hoje na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Continuando no versículo 6, o Senhor está dizendo ainda: darei a você milhões de descendentes, que formarão muitas nações, e entre os seus descendentes haverá até reis. Olha, meus amados, como Deus é poderoso. Através da descendência de Abraão veio vários reis. E Deus diz: este acordo que proponho será com você e com os seus descendentes, que somos nós, descendentes de Abraão. Então o acordo continua. A aliança de Deus continua conosco. As promessas de Deus virão sobre nós, porque somos descendentes de Abraão. Deus continua dizendo: gerações após gerações, tá? Vai se cumprir isto, porque todos serão descendentes de Abraão, terão direito no cumprimento da promessa de Deus. E Deus diz: é contrato que vale o quê? Para sempre. Não será o quê? Anulado. Mas é um contrato que será o quê? Para sempre. E o trato é que serei o seu Deus. Olha só que trato maravilhoso. O trato é que serei o seu Deus. E o Deus do quê? Dos seus descendentes. Esse é o nosso Deus, o mesmo Deus do nosso pai Abraão, o nosso pai. É a promessa, ele está dizendo, é um contrato. Eu serei o Deus dos seus descendentes também. Nós somos descendentes de Abraão, esse Deus é o nosso Deus. E Deus continua dizendo: darei a eles esta terra de Canaã, que você já conhece bem. Será deles para sempre, e eu serei o Deus deles. As promessas de Deus são essas nas nossas vidas. Deus nos coloca numa terra boa, uma terra fértil, uma terra que o próprio Deus, em suas promessas, diz que nós comeríamos o melhor desta terra. Muitas das pessoas estão comendo a migalha da terra, o resto da terra. Porque as pessoas, ao invés de comer o melhor da terra, estão comendo o resto, a migalha.
porque não estão dando ouvidos à voz de Deus, não estão sendo obedientes, não estão vivendo como Deus mandou. Assim como Deus falou com Abraão: viva como eu mando. Seja obediente e viva como eu mando. Se as pessoas serem obedientes, viver como Deus quer que as pessoas vivam, melhor dizendo, as pessoas vão tomarem posse das promessas de Deus, as quais foram feitas ao nosso pai Abraão, que é o pai da fé, conhecido como pai da fé, porque é o homem que mais creu em Deus, um homem que estava ali sempre diante de Deus, um homem, quando Deus fala com ele obedece a Deus, porque é um homem que sabia que quando Deus fala, vai se cumprir. Aleluia. Em Gênesis, agora no capítulo 18, saímos do capítulo 17, vamos para o capítulo 18. Em Gênesis, no capítulo 18, nós sabemos que Abraão, ele morava no bosque de carvalhos, de Mamré. Um dia o Senhor apareceu de novo a ele. Nós entendemos que em Gênesis 17, Deus apareceu a Abraão também quando ele estava com 99 anos. Agora, saindo do capítulo 17 de Gênesis, vamos para o capítulo 18, está dizendo que Deus apareceu de novo a Abraão. O Senhor apareceu de novo a ele. Foi assim na hora mais quente do dia. Abraão estava sentado junto à entrada da tenda. De repente viu 3 homens em pé ali, perto. Depressa correu até onde estavam e deu boas-vindas a eles. Senhores, disse Abraão, tenha a bondade de ficar aqui e descansar um pouco. Vou mandar trazer água para que refresquem. Descansem à sombra desta árvore. Vou preparar uma refeição para que ganhem novas forças para a viagem. Eles disseram: está bem, aceitamos, pode fazer o que disse. Abraão correu à tenda e disse a Sara, sua esposa: faça depressa uns pães para várias pessoas. Use a nossa melhor farinha. Depois ele mesmo foi ao pasto, escolheu um belo novilho e mandou um criado preparar carne para o almoço dos 3 hóspedes. Presta atenção. Tudo pronto. Abraão levou a comida aos homens, serviu também a coalhada e leite. E ficou ali debaixo da árvore, fazendo companhia a eles enquanto comiam. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram eles. Abraão responde: está ali na tenda. Um deles disse: daqui 1 ano tornarei a visitar vocês. Então Sara terá um filho. Sara estava na entrada da tenda atrás dele. Escutou o que disse. Abraão e Sara eram o quê? Muitos velhos. As condições físicas de Sara já não permitia que eles tivessem filhos. Por isso Sara riu por dentro, pensando: um velho como eu, uma velha como eu, ou melhor dizendo, uma idosa como eu, ainda vai ter a alegria de ter um bebê? E com um marido mais velho ainda? O Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque pensou ela: como pode uma velha como eu ter filho? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para Deus? Pois torno a dizer, no ano que vem voltarei aqui e Sara vai ter um filho.
Ao ouvir isso, Sara ficou com medo. Mentiu, dizendo: eu não ri, não. Mas o Senhor disse a ela: não diga isso. Você bem sabe que riu. Você bem sabe que riu. Enfim, os homens foram embora. Tomaram a direção de Sodoma. Abraão foi com eles até uma certa distância. Sara, será que vou esconder o meu plano a Abraão? Perguntou o Senhor. Pois Abraão virá a ser uma grande nação. Além disso, ele vai ser instrumento de bênçãos para todas as nações da terra. Até aqui. Meus amados irmãos, nós entendemos aqui certas coisas muito importantes para mim e para você. Entendemos que as promessas de Deus se cumpriram aqui. O que foi dito no capítulo 17 de Gênesis, as promessas de Deus se cumpriu em Gênesis capítulo 18. E se nós formos analisarmos, a promessa se cumpriu em tudo que Deus falara a Abraão. Teve um certo espaço de tempo. Teve um tempo agora também que o menino nasceu, a promessa de Deus se cumpriu. Teve um tempo também que Deus agora queria provar Abraão, como está em Gênesis 22, onde Deus chama a Abraão que um tempo agora que ele tinha que pôr Abraão à prova. Depois de algum tempo, Deus pôs à prova a fé e obediência de Abraão. O que Deus faz comigo, contigo, com todos nós. Há um tempo em que Deus vai nos pôr à prova, vai provar a nossa fé e ver se nós somos verdadeiramente obedientes a Ele. Abraão chamou Deus. Aqui estou, Senhor. Respondeu Abraão. Disse Deus: tome agora o seu filho. Sim, o seu filho único Isaque, a quem você tanto ama. Vai com ele à terra de Moriá. Lá mostrarei um dos montes. Nesse monte, sacrifique o seu filho Isaque como oferta queimada. Até aqui só. Meus amados irmãos, porque Deus, depois de ter aparecido a Abraão em Gênesis 18, falando que ia dar um filho a eles, o filho da promessa, o filho da velhice, e depois de um certo tempo de espaço, o espaço do tempo, Deus agora vai e pede esse filho de volta a Abraão. Porque Abraão estava muito ligado ao seu filho, amando mais o seu filho do que o próprio Deus. O que eu quero trazer também dentro desta mensagem: não podemos amar ninguém e nada mais do que o nosso Deus. Pois se você fizer isso, eu fizer isso, Deus vai provar a nossa fé e obediência. E no momento que Ele vai provar, vai sofrer. Como Abraão partiu com o seu filho para o sacrificar a Deus, mas ali com o coração cortado e chorando. E pensava: como Deus me deu, agora Deus quer tomar. Porque Deus queria provar, mas Abraão foi provado e passou na prova, porque Abraão fez como Deus pediu. Abraão fazia tudo quanto Deus pedia. Até o seu próprio filho, o filho que ele mais amava, quando Deus pediu, ele entregou o seu filho a Deus. Um homem de fé que acreditava que Deus está acima de todas as coisas. Quando Abraão vai para matar o filho, sacrificar o filho, Deus, para. Então, há um momento que Deus vai provar.
quando nós nos dedicamos a outras coisas, ou até mesmo amamos uma esposa, ou os filhos, ou até mesmo bens materiais, mais do que a Deus, Deus vai nos provar. As promessas de Deus se cumpriram na vida de Abraão. Abraão foi provado. Assim também as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Mas se nós não fazermos como Deus manda que fazemos e vivemos obedientes, vai chegar um tempo também que Deus vai também nos provar, mesmo depois de recebermos as promessas de Deus, mesmo depois que estivermos com as nossas bênçãos nas nossas mãos, Deus vai nos provar. Então vamos viver de acordo com como Deus manda, assim como Deus falou com Abraão, lá em Gênesis 18, 17, 18, né? Gênesis 17, 18. Deus falava com Abraão, Deus fala comigo, Deus fala com você. Basta nós estarmos dando ouvidos à palavra de Deus. Hoje nós podemos ouvir Deus falar conosco quando nós meditamos nas Escrituras Sagradas. Podemos ver e sentir Deus. Como ver Deus? Através daquele ventinho suave que vem sobre nós. Nós podemos ver, sentir a presença dele. Mas como vamos poder ver Deus? A Bíblia diz que ninguém nunca verá Deus. Mas você pode ver Deus aqui dentro de você. Porque Deus vive dentro de mim, Deus vive dentro de você. As nossas atitudes vão mostrar Deus para as outras pessoas através das nossas vidas. As pessoas vão ver Deus em nós através das nossas atitudes, daquilo que fazemos, quando estamos agradando a Deus em todas as áreas da nossa vida. Sermos obedientes a Deus, viver como Deus manda. A Bíblia nos ensina que devemos ter temor. O temor é o princípio da sabedoria, temor de Deus. Quem tem temor a Deus não erra, porque o Espírito Santo, ele vai estar nos guiando, iluminando nossa vida, os nossos caminhos, para que não andamos em trevas, e sim na luz. E quem é essa luz? Essa luz é Jesus, na minha vida, na tua vida. A Bíblia vai dizer que Jesus é a luz do mundo. E quem anda com Jesus não tropeça em pedra, porque não anda de noite, mas anda de dia. Porque Jesus é a luz que ilumina os nossos caminhos, ok? Espero que esta mensagem tenha falado fortemente aí a cada coração. Sejam sempre bem-vindos ao canal Aliança com Deus. Aqui quem vos fala é o Luiz Alberto. E estaremos aqui mais vezes para podermos levar uma palavra de Deus ao seu coração e ao coração dos seus familiares. Fiquem todos na santa paz de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.